Lá, depois de Edson Lobão assumir, né, o comando da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, agora é a vez do PMDBista Eduardo Braga conquistar um posto aí de destaque. Ele será o relator da indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que o relatório de Eduardo Braga seja entregue no próximo dia 15 e que a sabatina ocorra mesmo no dia 22 deste mês. Mais um que também tem o nome ligado aí à Lava Jato. O que você achou da indicação? Começa com você, Andreasa. É péssimo, né, Patrick? Esse é um assunto... Esse é um assunto... Agora, eu estou mesmo ansioso pela sabatina do Alexandre de Moraes nessa comissão aí. Não tem muito o que dizer sobre isso, não. São os mesmos nomes. E a verdade é essa. Quando a matriz é o PMDB... É difícil você encontrar alguém que não esteja... Nós podemos falar isso, porque nós somos jornalistas, nós estamos em outra esfera, nós estamos na justiça. Difícil encontrar alguém que não esteja supostamente citado na Lava Jato. Mas é que esse não é supostamente, porque ele é citado na delação do Sérgio Machado, que já se tornou público. É verdade. Como tendo bem recebido lembrado, Sérgio Machado. Não... Então ele já é investigado, anterior a da Odebrecht, né? tem razão. Ele já é investigado, muito ruim. E ele era ministro da Dilma, agora sem a menor cerimônia já está ali brother do Temer, né? Porque ele fez a passagem bem, rapidamente. Né? E vai ser o relator da indicação do Alexandre de Moraes. Vamos ver se nessa sabatina eles vão inquirir o Alexandre de Moraes sobre as coisas realmente importantes. Por exemplo, essa acusação de plágio, hoje, né? Aliás, vamos para esse tema? Então vai lá, Vera. Começa você. Então, ele está sendo acusado de plagiar uma obra do jurista Francisco Rubio, que fala sobre decisões do Tribunal Constitucional da Espanha. E, enfim, a Folha de São Paulo trouxe hoje as duas obras e é a ipsis literis ali, é uma tradução pura e simples do espanhol para o português, sem citação. Ele se defende dizendo que o autor está citado entre as referências bibliográficas, mas só que não é assim que se faz citação, né? Você faz citação com aspa. Quando você não põe entre aspas, você pressupõe que é o autor que está falando aquele negócio. Então, isso aí a gente adentra num dos pressupostos para a indicação para o Supremo, que é o tal do notório saber jurídico. Vão botar a culpa no editor. É sempre assim, Vera. Culpa do editor. Acostumado. Daqui a pouco, quando não é o Daqui a pouco o Alexandre... Fala, André. Daqui a pouco o Alexandre está dizendo que o editor... Esqueceu a... Está dizendo que o editor errou, que não botou o recuo da citação, que não botou em itálico. A culpa sempre é do editor. Eu estou esperando a hora que ele vai culpar o editor. Vai ser na sabatina, eu acho. Se não for o mordomo, é o editor. Então é isso. Não, é o seguinte. Diga. O problema é o seguinte, Vera Magalhães, você não está entendendo nada. Você mesmo falou ontem, o que se viu nessa volta do Executivo e do Legislativo, eles se articularam durante o recesso e estão indo com força total para destruir a Operação Lava Jato. Essa é que é a verdade. Você mesmo ontem nesse microfone, Vera Magalhães, aqui na Jovem Pan, você falou isso de maneira muito clara, muito direta. As manobras que a gente está vendo nas nossas barbas, com o senhor Edson Lobão, Caterva e sua turma e sua quadrilha, são feitas no sentido de realmente as manobras que estão feitas dentro do Executivo e do Judiciário são para detonar a Operação Lava Jato. É muito importante que a gente fique atento aqui na Jovem Pan, as pessoas fiquem atentas nos seus trabalhos, em casa, com os amigos, porque é uma articulação que está havendo para derrubar a Lava Jato. É claro, está claro como água. Não acha não, André? Claro, é isso aí. Não tem tempo ruim. Eu acho que o pessoal da Força Tarefa foi inteligente num aspecto aí, ao abraçar de alguma maneira a indicação do Alexandre de Moraes, enfatizando um a um, primeiro o Deltan Dallagnol, depois o Carlos Fernando, vários deles estão falando o entendimento dele, Alexandre de Moraes, a favor do cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Então, todo dia eles estão dizendo, foi uma boa porque ele partilha da opinião de que um condenado em segunda instância tem de compensar, cumprir pena. Então, eles estão se precavendo, fazendo um hedge, como a gente diz no mercado financeiro, para a possibilidade de, uma vez sentado lá na cadeira com a sua toga, o Alexandre de Moraes mudar esse entendimento. Então, ele está ali, mais ou menos, comprometido com a sua tese anterior. Diga, Andreasa.
Estão criando as condições, você tem toda a razão, para que ele não possa mudar de opinião. Não tem dúvida. Todo dia eles batem a tecla e não é à toa que eles estão fazendo um rodízio. Todos os procuradores dando entrevista, um dia após o outro. É capaz de ser assim até a sabatina. Aliás, o Andreasa, falando em Alexandre de Moraes e Ministério da Justiça, parece que o nome do Antônio Cláudio Maris de Oliveira subiu no telhado, né? Acho que perdeu um pouco de força. Nós derrubamos ele aqui ontem. Fomos nós aqui ontem. O nome que está surgindo... Ontem que força do 3 em 1. O nome que está surgindo agora é do ex-ministro do STF, o Carlos Veloso. Seria um bom nome, Andreasa? Eu acho um bom nome. Bom, se o critério é ex-ministro do STF, acho bom não. Melhor que a Helen Grace, melhor do que o Aires Brito, acho bom nome. Mas eu ouvi um nome e eu fiquei com o cabelo em pé. Não é possível que o governo federal queira trazer para Brasília, em termos nacionais, o que aconteceu no Rio. Eu ouvi o nome de José Mariano Beltrame para ministro da Justiça. Vocês ouviram essa barbaridade, Vera? Vocês ouviram? Eu ouvi. O que eu ouvi muito hoje seria que o Temer estaria disposto a contemplar o PMDB da Câmara, que perdeu espaço com a queda do Gedel. Então estaria entre o deputado Osmar Serralho, que foi o relator ali da CPI dos Correios, e um outro deputado do PMDB de Minas, que se chama Rodrigo Pacheco, que também teve uma presença no Mensalão, mas foi como advogado da Cátia Rabelo, aquela banqueira do Banco Rural. Então, esses dois nomes foram levados pelo líder da bancada, o Baleia Rossi, à mesa do Temer para apreciação. Se ele vai seguir efetivamente esse roteiro de nomear um deputado, eu acho um pouco arriscado. Ainda mais com o Moreira nesses palpos de aranha que ele está, o Temer já está com problemas demais com o PMDB. Não sei se ele vai, assim, vestir uma carapuça tão grande e indicar um deputado para o cargo. Mas esses dois deputados estão candidatíssimos e levaram, inclusive, o currículo para a análise do presidente. Vamos ver se vai colar. Vai, Madureira, para a gente ir pro próximo comercial. Eu quero discordar do Andreasa com relação ao José Mariano Beltrame. Aliás, você, Andreasa, o zerevezeiro aqui de ficar meio que achincalhando o Zé Mariano Beltrame. Eu discordo disso, porque péssimo, eu acho que independente dele ter discordo. Eu acho que ele pelo menos é um cara que foi bem intencionado, é um cara honesto, e ele que deixou claramente que nada adiantava. Foi bem intencionado onde? Honesto onde? Honesto onde? Eu acho que ele foi. Morava num apartamento que ele não poderia pagar com o salário dele. Apartamento, inclusive, do sujeito citado aí na operação do Cabral. Eu tô falando filhos andando na lancha do Cabral. Eu estou falando da política de segurança do Zé Mariano Beltrame. Isso que eu estou falando. Que fracassou. Que está dando nisso aqui agora. Fracassou porque não houve a contrapartida social do próprio governo do Estado do Rio de Janeiro. Ele não tem culpa? O governo do Estado do Rio de Janeiro. Eles formularam uma política de segurança pública impossível. Se você acompanhar os discursos do Zé Mariano Beltrame, os escritos, ele o tempo todo falava: de nada vão adiantar as UPPs se não houver uma ocupação do poder público social das favelas. Do trabalho Madureira, social. Mas ele não era um acadêmico, não né? Foi feito. Ele não era um acadêmico, ele era o cara que tinha que implementar essa ocupação e fazer a política funcionar. Ele fez a parte militar, ele fez a parte de segurança. Mas era um castelo de areia que ruiu a primeira dificuldade. Castelo de areia, dependendo do Ike Batista, dependendo de 20 milhões mensais do Ike Batista. Não fez, não, senhor. Montou um programa marqueteiro que dependia do petróleo. Dependia do petróleo jorrando para ser financiado.